professora Ana Klein. Primeiramente, parabenizo você e o professor Leonardo Lemos por liderarem esta importante pesquisa que a Unesp fez sobre as diversidades dentro da universidade. E agradeço também a sua participação com a gente hoje aqui no Unesp Notícias. Júlio, muito obrigada por essa possibilidade de a gente estar falando sobre esse trabalho do censo. Né? Agradeço a todos, cumprimento a todas, todos e todos que estão nos assistindo, né? E é importante mesmo você abrir esse espaço. Muito obrigada. Para a gente começar, professora, então fala um pouquinho qual foi a metodologia que vocês utilizaram para fazer este levantamento e também quais foram os desafios, né, para conseguir obter esses dados. Então, Júlio, a gente partiu dos dados que a universidade já tinha. A gente não criou nenhum instrumento específico. Então, qual foi o caminho que nós percorremos? Nós encaminhamos solicitações para as pró-reitorias e para a COP. E essa base do levantamento dos dados, ela foi feita a partir das perguntas que a Unesp já responde para o Censo da Educação Superior, que é realizado pelo INEP, né? Aí, mais especificamente, no caso da graduação. No caso das outras pró-reitorias, nós levantamos os dados disponíveis, né? Algumas perguntas que nós enviamos não foram respondidas, porque não existem dados a respeito, e isso também é importante para a gente, né? Porque a gente consegue mapear onde estão as lacunas, né? Queria destacar aqui que esse processo todo, né, ele contou com essa colaboração, tanto da COP quanto das pró-reitorias. Isso foi importante, porque as solicitações foram atendidas assim com presteza, com agilidade, e esse é um aspecto bastante significativo e positivo, porque é um trabalho que tem que ser coletivo mesmo, né? A gente precisa da colaboração e da participação de todo mundo, né? Claro que a gente enfrentou alguns desafios, né? Por conta da gente não ter todas as informações disponíveis, mas como a proposta desse censo era trabalhar com o que a gente já tem, para identificar quais são as lacunas, né? Isso também foi importante, né? O que não é respondido, quais dados a gente ainda não coleta, né? Então, acho que essa foi uma limitação, né? Outra limitação é que os dados estão em fontes diversas, então você não consegue o cruzamento desses dados, né? É importante que a gente tenha dados numa mesma fonte ali, para a gente poder cruzar a variável, né? Por exemplo, um aspecto bastante relevante, quando a gente vai falar de equidade, é a questão da interseccionalidade, né? Então, a interseccionalidade é uma ferramenta analítica que a gente precisa usar, né? Que vai mostrar como é que as categorias das relações de poder se interconectam, né? E como é que a gente percebe, por exemplo, as desigualdades sociais de raça, de gênero, de classe, de idade, né? Então, por exemplo, a gente tem dados sobre as mulheres que estão em chefia dentro da universidade, mas a gente não sabe quantas dessas mulheres são negras, né? Então, é esse tipo de desafio que a gente encontrou. A gente tem uma base comum de dados para poder fazer o cruzamento das variáveis. Certo. Você até falou aí de algumas questões de desigualdades, professora. O que esses resultados, de uma maneira geral, demonstraram? A gente pode falar que a Unesp, na verdade, é apenas um reflexo da sociedade, olhando para esses resultados. Então, a gente vai ter menos mulheres em cargos de chefia do que homens, nós vamos ter menos negros, menos indígenas, menos trans, ocupando espaços dentro da universidade. A gente pode fazer esse tipo de comparação? Então, Júlia, a universidade, na verdade, é uma instituição social, né? E nela estão presentes os desafios e os conflitos da sociedade. O importante é a gente diagnosticar essas situações de desigualdade, e aí o grande mérito desse censo é enxergar essa diversidade, né? Então, a gente precisa identificar essas situações de desigualdade para poder discutir política inclusiva, né? Então, primeiro a gente precisa enxergar para depois a gente poder reparar, né? E esse primeiro censo das diversidades, ele possibilita esse olhar, a gente se olhar, nós nos olharmos, né? Para a gente reconhecer onde é que estão esses desafios aí, para poder pensar quais seriam as políticas mais adequadas para conseguir situações de mais equidade, né? A gente precisa de equidade dentro da universidade. Professora, a gente acabou de exibir aqui no Unesp Notícias um conteúdo, né, com entrevistas
com algumas pessoas que representam algumas dessas categorias, né? Uma aluna negra, um aluno trans, enfim. E eu que produzi esse material tive dificuldade, por exemplo, para achar um indígena dentro da universidade. Então, falando, para poder participar desse outro material, falando especificamente, então, da população indígena, que é em número extremamente reduzido dentro da universidade, com base nesse censo que vocês fizeram, né? 0,1% entre os servidores, 0,08% e 0,05% entre docentes, homens e mulheres, enfim, é um público ainda muito reduzido. Entre os alunos também, 0,08%. Você acredita que dentro da Unesp o público indígena talvez é um dos que mais necessita uma política de inclusão mais específica? Então, Júlia, aí tem 2 pontos que eu quero destacar. O primeiro, que é extremamente relevante, é que quando a gente olha para esse segmento formado pelos funcionários técnico-administrativos e funcionários docentes, a gente tem cerca de 1/3 das pessoas que não autodeclararam a questão da cor, né? Então, a gente tem dados que a gente tem que olhar com certo cuidado, porque se 1/3 não declara, né, a gente trabalhou, obviamente, com os dados de quem declarou. Então, acho que um primeiro ponto é a gente refletir por que essas pessoas resistem, né, em fornecer esse tipo de informação, né? Eu acho que é um primeiro ponto para a gente pensar, né? E outro ponto, né, bastante significativo, é essa questão da baixa representatividade das pessoas indígenas dentro da universidade. Quando a gente procura dados no IBGE, né, eles apontam que cerca de 0,5% da população brasileira é composta por pessoas que se autodeclaram indígenas, né? Então, quando a gente olha para 0,5% da população e na universidade a gente tem 0,005%, né? Então, a gente tem, de fato, uma baixa representatividade em relação à população indígena dentro do país, né? Então, de fato, é um segmento que a gente precisa olhar com muita atenção, né, quando a gente vê essa baixa representatividade em relação a essa população no país, e pensar mesmo em quais seriam as políticas adequadas para essa população, né? Porque, de fato, chama atenção, né? A pouca presença de indígenas dentro da nossa universidade. Professora, você já disse aí, né, dos desafios para levantar esses dados, mas a partir de agora que vocês podem começar a olhar um pouco mais para esses dados e verem aí os desafios, né, dessas minorias. Como que a universidade pode trabalhar a partir de agora? É o momento de começar a pensar em novas políticas de inclusão mesmo? Quais os próximos passos deste grupo de trabalho envolvido com este censo? Olha, Júlia, eu penso que a primeira ação institucional que a gente tem que ter é analisar o censo, né? Para que a gente possa pensar em um instrumento mais amplo, para que o censo possa se repetir em outros anos, aí com um instrumento específico para o censo, porque dessa vez a gente trabalhou com os dados que nós temos, né? Acho que outras ações importantes é a partir desses dados, né, que cada grupo, cada comissão, cada segmento, né, analise essa situação que o censo revela, né, a fim de que a gente consiga pensar políticas inclusivas, né, seja lá voltado para quais grupos aparecem aí. Então, por exemplo, quais políticas inclusivas a gente pode pensar para as pessoas com deficiência, né? Então, vamos compor um grupo de trabalho para trabalhar com a questão de equidade de gênero, né? Por exemplo, pensar especificamente na condição das mulheres dentro da universidade, pensar em políticas de inclusão para o grupo PPI, a gente estava falando dos indígenas, né? Então, os pretos, pardos, indígenas, quais são as políticas? Então, acho que é um trabalho agora da gente começar a olhar para esses dados, discutir, né? Tanto para a gente pensar num instrumento para os próximos anos, né, que seja mais amplo e voltado especificamente para o levantamento da diversidade, quanto para a gente começar a discutir quais serão as políticas a serem implementadas. Então, o censo tem, acho que, esse papel, né, de diagnóstico e também de avaliação do que está sendo feito, né. Acho que outro ponto importante é que a gente está discutindo o PDI agora, né, e o PDI, de alguma forma, né, tem que trazer o censo ali como uma meta ou uma ação, né, para que esse censo se repita sempre. Então, é importante que ele faça parte do PDI. Da mesma forma que os dados do censo também podem contribuir para elaborar as metas do PDI, né? Então, tem que ter um diálogo aí. Acho que é um momento bastante feliz, assim, a gente ter esse censo quando está sendo discutido o PDI da universidade, né? Então,
pela sua fala, professora, a gente imagina que o censo, ele deve ser realizar o censo deve ser uma política mesmo da universidade, até de repeti-lo, então, nos próximos anos. Você acredita que é possível a gente continuar tendo esse tipo de censo e, se for ter, né, outros, o que dá para melhorar, né? A gente viu a questão de gênero ali, que só tem as duas opções, né? O masculino e o feminino, o tradicional, não inclui também a identidade não binária. É um ponto que poderia se avançar nesse sentido? Então, com certeza, o centro tem esse papel mesmo, né? Ele traz um diagnóstico e ele também é um instrumento de avaliação e para a gente acompanhar o que está sendo realizado, né? Como você mesmo colocou, tem alguns pontos que precisam ser revistos. Então, por exemplo, a questão de gênero, ele está numa categoria binária, né? Por quê? Porque os dados que a universidade dispõe estão coletados dessa maneira, né? Isso não dá conta da diversidade humana. Então, esse é o momento da gente olhar para o que é necessário, né? Quando a gente vai falar de diversidade na Unesp, o que a gente precisa saber, né? Então, tem algumas lacunas que não foram preenchidas lá pelo censo, porque não existem dados ainda. Tem essa questão das variáveis, que elas têm que ser o mais amplas possíveis, de forma a representar as diversidades humanas, né? Então, esse próximo passo que a gente vai ter é conversar com diferentes grupos que representam as diversidades dentro da Unesp, para poder pensar um instrumento de coleta de dados, né? Então, essa foi uma primeira coleta, para a gente ver do que a gente dispõe, e ter um ponto de partida, né, para a gente poder propor algo para os outros anos. Mas é um instrumento imprescindível, né, para a gente saber como é a nossa universidade, o que acontece, e também acompanhar as políticas que vão ser lançadas aí em relação à inclusão e às diversidades. Então, é muito importante mesmo. E esse aprimoramento que você colocou, né? Legal, professora. Muito obrigado mais uma vez pelos seus esclarecimentos aqui com a gente hoje, viu? Júlio, eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade, agradeço a todos e todos que estão assistindo, e estou à disposição. Obrigada mesmo.